que meninas seriam capazes de tamanha violência igual aos meninos se tivessem a oportunidade? Oi, minhas estrelinhas, eu sou a Bella e hoje eu vim indicar pra vocês Yellow Jackets, uma série que tá na Netflix, que eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, mas eu também vim trazer os prós e os contras e algumas opiniões, assim, que eu tenho sobre. Prós e contras? Não tem prós e contras, são só meus pensamentos. Mas Yellow Jackets conta a história de um time de futebol canadense, feminino, que elas são muito boas, elas são de uma escola e elas, assim, vencem a estadual e são cotadas para irem para a nacional. E tudo dá certo, até um momento em que isso parece que tá me perseguindo pelo resto da minha vida, porque eu nunca vou pegar um jatinho. Elas entram num jatinho, num avião particular, para poder viajar até onde seria o jogo delas, em Vancouver, se eu não me engano. Só que aí o avião cai e elas ficam presas numa floresta onde elas têm que sobreviver e elas não sabem onde é, sem nunca ter tipo, passado por isso. E tem vários personagens que são muito interessantes, todas as personagens têm a sua própria trama e tudo, mas assim, enquanto a gente tá vendo ali o passado do que aconteceu com as Yellow Jackets, a gente também tem a parte da série que conta o futuro, que são 27 anos depois, 27 ou 25 anos depois do acontecimento da Yellow Jackets, a gente segue três protagonistas, a Thaisa, a Shauna e a Misty. E no passado, as protagonistas são diferentes, né? As protagonistas elas ficam se diversificando, enfim, assim, fica sempre passando umas pelas outras. Mas no final, eu acho que na fase adulta, realmente, as três protagonistas são essas. E daí que o que vai acontecendo? Vai contando tanto a história de quando elas estavam antes e contando a história delas do futuro, que todo mundo tem uma curiosidade enorme do que aconteceu lá, porque assim, muitas pessoas não voltaram, elas foram resgatadas, mas muitas pessoas não voltaram e tem uma grande especulação do que tem acontecido. E assim, não é muito difícil especular, é só você pensar, tá no meio da floresta, no frio canadense, o que vai acontecer eventualmente? Canibalismo. Isso não é um spoiler, isso é literalmente a primeira cena assim da série. Ela coloca uma cena icônica pra poder você ver e já colocar o tom da série, que ela vai lidar com coisas sobre canibalismo, cultismo e todas as outras coisas afim que vão ser levadas naquela histeria coletiva. E assim, é muito boa. É uma série que foi inspirada em Twin Peaks e uma série que foi inspirada no Senhor das Moscas, né? Como se fosse assim, respondendo se mulheres, se meninas seriam capazes disso e elas são. Acredito que até pior, porque eu assisti O Senhor das Moscas, né? O Lord of the Flies, e eu não achei tudo isso. Talvez seja porque eu não tenha lido o livro. Talvez lendo o livro fosse melhor. O filme não passou tanto isso, mas enfim. Elas são capazes sim de crueldade, elas começam ali meio que naquele momento, por conta da fome, por conta do desespero, elas entram em histeria coletiva e elas montam uma religião onde elas chamam wilderness, o que seria a selvageria, né? A floresta selvagem conversa com elas e conversa através, na verdade, de uma acólita, que é a Lotte, e a Lotte meio que vai passando essas vontades, e assim, as consequências elas são tão parecidas assim que não dá pra você saber se realmente tem um elemento sobrenatural, né, nessa série, se o Wilderness, essa entidade realmente existe, ou é só uma série de coincidências. Uma vez eu tava conversando com a minha psicóloga, ela falou assim: os fatos que você tem pra si e as festas que você tem pra si são uma série de coincidências que provaram que eram reais no momento. Elas embasaram o seu pensamento e tornaram eles como fato. Então, assim, essa série de coincidências, essa série de coisas que acontecem com as meninas acaba embasando essa religião maluca delas e, eventualmente, vai embasar o canibalismo também. Só que aí a gente vai pro futuro e aí a gente vê que, tipo, elas se tornaram pessoas completamente diferentes. Tem duas que são casadas e têm filhos, uma é uma senadora, tá se elegendo pra senadora, é lésbica, tem um filho adotado, é muito legal. Tem a Shauna, que tem uma filha também, ela tem problemas com a filha, e tem um marido, tá vivendo uma vida pacata. E tem a Misty, que ela vive uma vida ali como uma enfermeira de idosos, e assim, ela meio que se diverte sendo útil, e assim, essa é a história. Só que o interessante do Yellow Jackets é realmente você, além de ver toda a dinâmica ali através das meninas, todas as intrigas de poder, as intrigas de sentimentos que elas têm umas para as outras, é ver elas de forma bem devagar perdendo a humanidade delas, né? E não só perdendo a humanidade, mas como cogitando que isso sempre foi o que elas eram, né? Que existia essa coisa, essa personalidade dentro delas e que o wilderness, a selvageria, a floresta, apenas ajudou elas a chegarem nesse lugar.
E o interessante, cara, é que você sabe que elas vão ser resgatadas, pelo menos algumas delas, mas assim, você quer saber como. E eles vão te levar até lá, né? Eu acho que o progresso da série agora é chegar no meio, né? Conseguir chegar no meio termo entre a cena do resgate até elas começarem a ficar adultas e contar onde elas chegaram até esse momento. Mesmo sendo, tipo, 20 anos, assim, mas as meninas, elas passaram quase 2 anos, lá 19 meses na floresta, assim. E eu acho que é uma série muito boa, uma série de suspense, tem bastante gore. Eu diria até que horror, assim, um horror psicológico, horror religioso também. É muito interessante, é bem investigativo, né? Tem essa coisa ali do Twin Peaks, que é a investigação, mais o sobrenatural e tudo isso, tudo anda junto. Mas é muito bom. O único problema que tem acontecido ultimamente, na terceira temporada, pelo menos eu achei, é que a escrita ficou um pouco preguiçosa, né? Tem muito furo de roteiro, porque assim, na primeira temporada, a primeira temporada é muito boa. E aí tem, tipo, uma quantidade de personagens. Na segunda temporada, eles introduzem novas personagens como se elas sempre estivessem ali. E, de fato, tipo, um time de futebol são 11 pessoas, mais o banco, que são mais 11 pessoas. Então, tecnicamente, são 22 pessoas que eram pra estar lá, acho. Mas, assim, ao mesmo tempo, parece um pouco preguiçoso. Na segunda temporada, foi muito suave. Entraram 3 novas personagens. Então, foi mais tranquilo. Só que na terceira temporada eles adicionaram mais uma personagem e, assim, ficou um pouco esquisito, na minha opinião. A terceira temporada, ela foi uma temporada bem maçante de assistir. É uma temporada bem lenta e ela demora pra se desenvolver, né? Ela não fica uma. Porque, assim, embora você entenda o motivo de certas personagens fazerem certas coisas, ainda assim não foi explorado de um jeito satisfatório. Então acaba que você demora mais pra assistir a terceira temporada. Mas eu acho que é porque eu acho que eles queriam chegar nesse final a caso de a temporada não fosse, a série não fosse renovada para a quarta e a quinta temporada, né? Eu acho que eles terminariam Yellow Jackets, a história de Yellow Jackets, na quinta temporada, assim. Então, eu acho que eles queriam dar um cliffhanger que parecesse um final, entendeu? Que deixasse um pouquinho ali na imaginação. Então, eles correram com muita coisa mesmo, e deixaram muitos buracos. E assim, o que eu posso dizer? Tipo, o cast em si não tá muito contente com a produção de Yellow Jackets. Então, assim, por que eu tô indicando mesmo com tudo isso acontecendo? É porque eu quero que você vá e você entre sabendo que a terceira temporada pode te decepcionar, algumas coisas que aconteceram podem vir a te decepcionar, mas não deixa de ser uma boa história. E não deixa de ser um bom lugar de inspiração. Porque, assim, a exploração dos personagens na primeira e na segunda temporada é tão boa, mas tão boa, que dá vontade, assim, de você se perguntar, cara, o que que eu faria se eu tivesse, assim, nessa situação? Será que eu seria capaz de tudo isso? Porque a primeira resposta das pessoas é, com certeza, eu seria uma das vítimas dessas meninas. Mas você seria? Aconteceu tantas coisas ali que às vezes eu fico me perguntando, cara, não dá pra saber o que que eu faria ali. Será que eu faria parte do culto? E o que que seria exatamente, né? E é muito interessante, as atrizes são muito boas, elas entregam, assim, uma atuação fenomenal. Eu não conhecia essas atrizes antes de Yellow Jackets, eu acho que Yellow Jackets foi o que lançou essas meninas pra Hollywood, assim, tanto que elas estão em muitos outros filmes agora. A Sophie Thatcher, por exemplo, que faz a Natalie, ela tá em vários filmes de terror e é muito, muito bom mesmo. Mas é isso que eu te falei, tipo, existem essas incongruências aí deles terem corrido um pouco com o plot, mas é aquilo. Eu demorei muito pra assistir a terceira temporada. Eu me surpreendi? Não. Mas ao mesmo tempo eu também não fiquei tão desapontada, entendeu? O que eu fiquei mais foi estressada por umas coisas que aconteceram na terceira temporada, com o desenvolvimento de uma personagem que eu achava que eles poderiam ter feito melhor. Que só tipo, agora ela é uma vilã, entendeu? Eu queria um je ne sais quoi ali, eu queria uma coisa um pouco melhor. Mas é isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Tipo, a terceira temporada, provavelmente, se a série for renovada, a terceira temporada é uma coisa assim, sabe? Tipo, eu acho que vai ser um meio, porque eles estão tomando tantas duras críticas sobre isso, que talvez a quarta temporada melhore e a quinta também. Porque a primeira e a segunda temporada são muito boas. Tipo, foi coisa que eu assisti assim, uma atrás da outra e ficando. Assim, sabe? Tipo, era realmente muito bom. E assim, eu gosto
que pessoas queers, pessoas LGBT, tenham a oportunidade de interpretar personagens LGBT, entendeu? E, assim, nós temos a Liv Hilson, que é uma Butch, fazendo uma Butch, o que é ótimo, assim, né? Em questão de representatividade, eu fiquei muito feliz. E eu sou muito contente, porque a gente tá falando de uma série que se passa quando eu era menina, né? Foi em 1995, então, assim, elas tinham, assim, no meio ali da selvageria, no meio da floresta, né, no meio do wilderness, elas não tinham nada que impedisse elas de ser elas mesmas, inclusive de gostar de meninas. Então, isso é um assunto que simplesmente não é, tipo, debatido porque não tem mais sociedade, não tem mais a preocupação da sociedade, entendeu? E é muito interessante ver esse desenvolvimento. Eu tô tentando o máximo não dar spoiler, mas eu digo que esse desenvolvimento, o quão importante a identidade dessas pessoas é importante para elas, mas o quão elas vivem livremente, tem o contraste, né, delas viverem livremente, sem se preocupar, sem usar isso como ferramenta para as suas políticas e afins quando elas eram mais novas, simplesmente vivendo, e quando elas são mais velhas, onde isso importa. Não tanto como antes, mas importa. E dentre muitas outras coisas, assim. É realmente uma série muito boa. Ela pega esse enredo de será que meninas seriam capazes de tamanha brutalidade? Sim, seriam. E explora até o final, assim, sabe? Tipo, não só com o gore, mas com os diálogos, que são muito cruéis também. E tem outras coisas também que acontecem que são muito cruéis. E eles exploram, assim, que a crueldade, ela não tem gênero, né? Se você está num certo tipo de lugar e você é levado até um certo limite, não importa o teu gênero, você vai cometer atrocidades também. E eu gosto bastante dessa série. É uma das minhas séries de conforto. Estranho virar e falar que uma série de conforto depois de tudo isso que eu falei sobre a série. Mas tanto pela representatividade, tanto pelo plot que eu acho muito rico. Eu acho muito gostoso assistir. Eu fiquei realmente, tipo, interessada na primeira e segunda temporada com as coisas, com a investigação, com o que estava acontecendo e com os paralelos entre elas adultas e elas mais novas, e esses paralelos são muito bons. O casting também da primeira e segunda temporada é muito bom, tipo, vocês vão ver, especialmente com a Shona, que é a protagonista, né? A protagonista número um, gente, mas ela é idêntica, eles fizeram um casting quase perfeito, assim, sabe? Elas são muito iguais, muito iguais. E é muito interessante que, como essa série já tem um tempo, as atrizes começaram a tomar, né, a personalidade das personagens um pouco mais tarde. Assim, por exemplo, a gente vê a Sophie Thatcher, que faz a Natalie mais nova, pegando o jeito que a Juliette, que faz a Natalie mais velha, de falar, assim. E fica tão idêntico, né? Porque teve uma reclamação de que elas não eram tão parecidas, assim, e aí ela faz elas serem parecidas. E, cara, pique atuação, entendeu? Se na terceira temporada você conseguir deixar de lado o fato de que os escritores estavam com preguiça, a atuação das meninas salvam. E é por isso que eu vim te indicar hoje. Essa é a minha resenha. Eu daria pra Yellow Jackets, por conta da terceira temporada, um 8 de 10. Mas assim, eu daria 10 de 10 para as primeiras duas temporadas e para essa temporada agora eu daria um 5 de 10. Mas vale a pena assistir. Aproveita que o fandom agora tá, tipo, basicamente se queimando agora, porque. Se queimando não de um jeito ruim, mas tá, tipo, em brasas, porque o último episódio foi lançado recentemente. Então, se você tá assistindo esse vídeo, tá procurando um novo fandom de mulheres queers, de horror, e você quer inspiração, o momento é agora. Yellow Jackets realmente é muito bom. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram de Yellow Jackets, se vocês gostam de Yellow Jackets, deixem um comentário aqui. E se vocês acham que eu tenho que assistir alguma coisa para poder fazer uma resenha e dizer o meu lado, dizer a minha opinião sobre o que eu acho, deixa um comentário aqui do que eu assisto e indico para vocês na próxima. Então, um beijo, ativa o sininho, já segue e até o próximo vídeo.